Olá, meu nome é Potiguara Marques e eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande. E o título da minha dissertação, da minha pesquisa é Friches Industriales, uma análise sobre a sua reintegração na cidade do Rio Grande. Eu estou sob a orientação do professor Dr. Solismar Fraga Martins, docente da Universidade Federal do Rio Grande, e o qual eu agradeço pelo carinho e dedicação que tem se portado até o presente momento. E também queria agradecer a professora doutora Giovana Oliveira, docente do programa de pós-graduação de Geografia da Universidade Federal de Pelotas, e ao professor Dr. Arthur Barcelos, que é docente do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande FURIC. Aos dois, o meu muito obrigado. A minha dissertação está dividida da seguinte forma: uma introdução, um referencial teórico onde eu falo sobre os terrenos herdados e a cidade, Friches Industriales, os conceitos, a metodologia, um pouco da história da formação econômica e social de Rio Grande e a análise preliminar de 2 cases de indústrias em desuso, que é a fábrica de conserva alimentícia Triunfo, depois Figueiredo, e Promar, Indústria, Comércio e Pescado. E as referências. Eu inicialmente falei que era dissertação, mas é o meu texto de qualificação que está separado dessa forma. E eu gostaria de começar com uma citação de Henri Lefebvre, que diz que é impossível considerar a hipótese da reconstrução da cidade antiga. É possível apenas encarar a construção de uma nova cidade sobre novas bases, numa nova escala, em outras condições, numa outra sociedade, que é mais ou menos por onde a gente está olhando a nossa pesquisa. Para que a gente possa entender a dinâmica da produção e reprodução da cidade moderna e o fenômeno urbano, é necessário que a gente analise como se dá a produção desse espaço, porque é através deles que acontecem as relações sociais e que o homem produz e reproduz suas relações de produção. Dessa forma, na realização do movimento da reprodução da vida, acontece a produção do espaço, estando sempre em processo de construção. Nesse sentido, as mudanças na economia mundial que ocorreram nas últimas décadas do século XX ocasionaram uma profunda reestruturação no tecido político, social e espacial das cidades ao redor do mundo, marcando dessa forma a mudança do capital industrial para o predomínio do capital financeiro. E não menos passou por Rio Grande, essa sucessão de diferentes ciclos ocorridos durante o século XX também perpassa pelo município de Rio Grande, onde foram marcantes para a ascensão e declínio das atividades fabris aqui instaladas. E é sobre esses espaços representados pela indústria rio-grandina, abandonada e muitas vezes em ruína, que nós vamos buscar refletir nesse estudo por meio da identificação do surgimento desses vazios industriais no espaço urbano, ao conduzir por um movimento capaz de descobrir o sentido desse fenômeno e sua associação com os processos econômicos e sociais da forma mais abrangente. Sob essa ótica, faremos uso do conceito de friches industriales, termo francês utilizado pelo geógrafo francês Jean Lebas em 1966 e é muito utilizado nos estudos de espaços desindustrializados ao redor do mundo. A utilização desse conceito permite a definição dos espaços a serem analisados. Iremos tratar também das ações sobre os vazios industriais em zonas de abandono ou subutilizados de forma incomuns que pertencem à cidade do Rio Grande, delimitando os complexos industriais instalados e desativados na costa norte da denominada Península, limitado entre as ruas Domingos de Almeida, do bairro de Cidade Nova, até Almirante Guarnier, na Vila Militar, no município de Rio Grande. O recorte temporal utilizado foi o período de 2007 a 2018, visto que esse período foi de especulação imobiliária e com possíveis alterações espaciais, além de uma grande migração temporária causada pela implantação e declínio de grandes empreendimentos ligados ao polo naval instalados aqui em Rio Grande. Por esse ângulo, a problemática deste estudo insere-se na produção do espaço socialmente produzido e na constituição
da terra urbana inserida no sistema capitalista de produção, baseado na sociedade industrial. A partir disso, colocamos a seguinte questão: em relação ao planejamento urbano, como poderão ser reintegradas na malha urbana essas unidades industriais que já não possuem mais sua função inicial e estão em situação de abandono? Para isso, estabelecemos como objetivos, como objetivo geral, a análise, analisar a função das unidades industriais em situação de abandono na margem norte da península da cidade do Rio Grande, com a finalidade do seu reposicionamento dentro da malha urbana a partir de novos usos, total ou parcial. E para que isso possa ser atingido, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: analisar os conceitos de Frisch em suas diferentes abordagens, ordenando e investigando os fundamentos teóricos que atingem cada um deles e suas divergências semelhantes. Caracterizar as friches industriais a partir do espaço e sua inserção dentro da dinâmica urbana. Verificar a transformação da mancha urbana, enfatizando o período após o encerramento da unidade industrial e aferindo a sua contribuição para a formação urbana atual, e os novos usos que têm sido administrados nas áreas de questão. E examinar as possibilidades de novos usos para os vazios industriais encontrados nesse período. Como referencial teórico, pensando no espaço urbano, o espaço urbano de produção capitalista ele é formado por ações e técnicas do homem e carrega consigo o embrião da mutação e do descompasso da sociedade que assim o legitima. Dentro dessa ótica, procedemos à análise do espaço urbano e percebemos marcas de intervenções por ações antrópicas ao longo do tempo, de acordo com as necessidades da sociedade e as técnicas disponíveis no período. Pensando nisso, vamos trabalhar com a análise de territórios herdados de Santos, Santos 2008, da cidade industrial localizada no interior da cidade principal. É importante ressaltar que os terrenos herdados da cidade industrial figuravam, na fase de acumulação do capital em que foram criados, como um palco de lutas das classes trabalhadoras. Atualmente, eles regressam ao cenário cotidiano urbano como territórios de disputa entre os que deles se apropriaram, com valor de uso, no período de desconcentração, e os que se propõem a reconduzi-lo ao mercado, gerando o valor de troca. O legado desses territórios não se restringe ao aspecto material de um período da vida humana e suas tecnologias, apenas as suas tecnologias. Uma mudança relativa da desconcentração dos espaços urbanos é delineada principalmente pelos investimentos do capital imobiliário que estimula as novas fronteiras urbanas. Elas são concretizadas nos grandes investimentos habitacionais voltados para a classe mais abastada, que se desloca da centralidade urbana em busca de uma forma diferenciada de morar. Fica claro que um movimento inverso, de acordo com Gottman, existe um movimento inverso ao movimento de desconcentração urbana e é observado em relação à cidade central. O Gottman relata a permanência da centralidade da metrópole, nomeando-a de metamorfose, pois é precisamente o desenvolvimento tecnológico na sua combinação com os fatores de mudança socioeconômica que determinou um novo ciclo do processo de urbanização, caracterizado por uma gradual dissociação entre metrópole e produção industrial. Lefebvre, 2008, ainda considera que o movimento de desconcentração da cidade industrial formou a sociedade urbana. Os territórios herdados são, na verdade, os resultados de concepções tecnológicas de sua época, aliadas às políticas de desenvolvimento econômico e por ação do Estado, com a intenção de atender às necessidades oriundas da expansão do capital. Essa ação contínua entre capital e Estado possibilitou, em determinado momento, a expansão
de formas dos territórios herdados na cidade industrial. A cidade ela é definida por uma aglomeração de construção de diferentes períodos históricos, e no mesmo espaço que conta através de suas edificações como aconteceu o processo evolutivo. Os espaços industriais inicialmente construídos nas zonas periféricas da cidade rapidamente foram envolvidos pelo crescimento da malha urbana, tornando-se parte integrante do tecido urbano. Devido à intensa geração de ruídos, poluição, tráfego e transformações que a economia local, nacional e mundial sofreu durante os ciclos econômicos, notou-se a necessidade de transferir as indústrias que estavam localizadas nas áreas centrais para a periferia e até mesmo para locais fora do município. Dessa forma, as antigas instalações se tornaram ociosas e, com o passar do tempo, começaram a apresentar processos de deterioração. E assim surgem no tecido urbano grandes áreas degradadas e subutilizadas. Para esse trabalho, nós vamos utilizar o conceito de fringes industriais, que é definido como espaços construídos ou não, sem uso ou subutilizado, que no passado tiveram como função principal uma grande atividade industrial ou ligado à indústria. E esse é um dos termos mais utilizados, juntamente com o termo de brownfield, que é o termo em inglês, que é associado ao mesmo termo. Mas segundo o Vasquez, 2006, o termo brownfield, traduzido da forma liberal como campos escuros, marrons, foi utilizado inicialmente para diferenciar dos chamados greenfields ou campos verdes, que se referiam a áreas agrícolas e florestais, parques e estuários naturais. Isso diretamente nos Estados Unidos, né? Mas na literatura estadunidense essa classificação se perde, visto que a classificação se estende de maneira genérica e trata vários espaços industriais e comerciais, terrenos ou edifícios localizados na área urbana ou rural ou por estarem contaminados. Então, em vista disso, na literatura francesa, o conceito de friches industriais é o que mais se aproxima do trabalho que nós estamos fazendo. A metodologia na nossa pesquisa será baseada no método regressivo progressivo proposto por Henri Lefebvre. Conforme Duarte, em 2006, o método proposto por Lefebvre, cuja a própria concepção assinalada pelo Lefebvre é atribuída a Marx, objetiva compreender a gênese do presente, partindo sempre do atual em direção ao passado. Não apenas para explicar o passado, mas, acima de tudo, visa clarificar os processos em curso no presente que apontam para o futuro. Com base nesse referencial já exposto, nós vamos realizar o estudo através das atividades de revisão bibliográfica nos referenciais propostos, pesquisa em arquivos históricos junto ao Centro de Indústria de Rio Grande, acervos em jornais de época dispostos na Biblioteca Municipal de Rio Grande e outros que se fizerem necessário durante a elaboração da pesquisa. Entrevistas também com diversos autores ligados à constituição, permanência e transformação dos territórios das ruínas industriais. Consultas de dados aos órgãos oficiais, como o IBGE, como a Secretaria da Fazenda, elaboração de mapa temático, através da ferramenta QGIS, com a finalidade da identificação das indústrias em situação de abandono na malha urbana do município de Rio Grande, e mapas comparativos, mapa temáticos comparativos, também através da ferramenta QGIS, para identificar a produção do espaço urbano. Vamos falar um pouco rapidamente sobre a formação econômica social de Rio Grande. O assentamento urbano da cidade de Rio Grande iniciou com a sua construção do Forte Jesus Maria José em 19 de fevereiro de 1937. A primeira planta do município de Rio Grande mostra o sítio urbano em 1829, onde aparece uma pequena aglomeração urbana dentro do que hoje é o nosso município. A área urbana ocidental era limitada pela linha das Trincheiras em 1869, onde atualmente se situa a Avenida Major Carlos Pinto,
como a gente pode detalhar no mapa, aquela linha pontilhada que divide, onde hoje é o canalete da Major Carlos Pintos. Em 1910 começou o processo industrial através das companhias têxtil, a Companhia União Fabril, que já apresentava um número de 1.200 funcionários. Mas 7 anos mais tarde, em 1917, o frigorífico Swift do Brasil, com capital estadunidense, se instalou em Rio Grande, oferecendo na época 1.500 empregos, né? E ficava localizado ali nos terrenos arrendados do porto de Rio Grande. Em 1940 houve uma oferta muito grande de terrenos em detrimento à demanda, que era pouca, e em 1950 começa a consolidação do espaço nacional, os setores industriais e bancários e as políticas de Estado. Em 1960 começa a aparecer os dois setores de maior prestígio, digamos assim, em Rio Grande, que seria o setor pesqueiro e o setor de fertilizante. O setor pesqueiro, né, ele atingiu sua pujança aí nas décadas de 70, 80, onde 95% do desembarque de pescados do estado era feito aqui em Rio Grande e 80% do beneficiamento desse pescado também feito aqui nas indústrias de Rio Grande. Em 1990, o setor pesqueiro começou a entrar em declínio. E esse declínio, o que aconteceu? As empresas começaram a fechar seus parques industriais e começaram a ficar abandonadas. Então, com a finalidade de atingir o objetivo proposto na pesquisa, foram identificadas na área de estudo, até o momento, 18 empresas pertencentes a 6 ramos diferentes, né? A forma e uso de ocupação do solo, com o plano diretor do município de Rio Grande, ele permite uma miscigenação de funções sobre os espaços com utilização para fins residenciais, comerciais, industriais e serviços, sobre um plano definido como área de ocupação intensiva. Nesse contexto, as indústrias pesquisadas dispostas na costa norte da península, em sua grande maioria, elas estão direto ao longo da orla estuarina, né? Que são compostas por unidades mistas, mantendo-se em sintonia com as diversas outras formas de uso do espaço. Como a gente pode perceber no mapa, foi identificado foi identificado por nós nesse trabalho atualmente uma indústria de fertilizante, um frigorífico, 5 indústrias de conserva, uma de sal, 11 de indústrias pesqueiras e uma de moinho. Entre as indústrias pesquisadas estão a Fertilizante Cachoeirense, que é do ramo de fertilizante, Moinho do Sul, que é produção de farinha, Frigorífico Anselme, que era frigorífico e derivados, Marcos e Pinho e a indústria Loreia, que era salga de peixe, Cunha Amaral, fábrica de conserva Ideal, a fábrica de conserva alimentícia Triunfo, depois Figueiredo, a Leal Santos e a Manuel Pereira de Almeida, todas elas do ramo de conservas alimentícias, e Promar, indústria e comércio, FR Amaral, Pablo Pescados, Pescal, Torquato Ponte, Schneider, Furtado, Marlop Pescados, são indústrias de beneficiamento de pescados. O método regressivo proposto por Henri Lefebvre para essa pesquisa e observado por French em 2001, ele pressupõe a construção simultânea de um ciclo de tempo histórico com capacidade de identificação de descontinuidades temporais e espaciais no contínuo da história. A seguir, vamos apresentar alguns espaços industriais, em sua maioria dedicados às atividades pesqueiras, situada na área urbana do município. Vamos começar com a fábrica de conserva alimentícia Triunfo, depois Figueiredo. A fábrica de conserva Triunfo, ela foi fundada em 30 de dezembro de 1935 e encerrou sua atividade em 2 de outubro de 1996. Conforme todos, a fábrica em Triunfo, ela possuía em 1941 ao redor de 100 funcionários, que se dedicavam ao beneficiamento de conservas, fabrico de sabão, escamação de peixe e com uma área de 1,68 hectares, que permanece até os dias de hoje. Teve suas atividades paralisadas parcialmente
tendo em vista a grande enchente de 1941. De acordo com os registros da Cefaz, em 1957, a fábrica passou à categoria de sociedade anônima, assumindo a direção o sócio majoritário, o Sr. Grace Etchart, e a Sra. Dalva Ferreira. Em outubro de 58, a Sra. Ulda Ferreira Figueiredo passa a fazer parte da diretoria também. Esse quadro foi alterado em 69, com a entrada do Sr. Paulo Neves Figueiredo e mais tarde, 1976, com a entrada da Sra. Gilda Figueiredo Neves. A empresa então alterou a razão social para Indústria e Comércio Figueiredo. Deixou de ser Fábrica de Triunfo e passou para Indústria e Comércio Figueiredo, sociedade anônima, permanecendo assim até o encerramento das suas atividades em 1996. Realizamos uma saída de campo ao Parque Fabril em desuso, que fica situada na Avenida Portugal 338, entre as ruas Conselheiro Teixeira Júnior e Marcílio Dias, tendo aos fundos do empreendimento a Laguna dos Patos, no bairro Cidade Nova. Nessa saída a gente pôde observar o quê? Que os escritórios, onde constavam, aqui, que é o escritório onde constava, que é o escritório da indústria, tá? Ele foi sublocado para um templo evangélico da congregação que leva o nome de Koinonia. E atualmente estão em bom estado. Aparentemente as instalações do escritório, como tem um templo ali, elas estão em bom estado e elas mais ou menos fazem parte de 10% da empresa. Depois, numa visita mais aprofundada dentro da empresa, nós estivemos visitando, conforme as fotos, esse aqui é o setor de conservas, e daí para frente elas estão totalmente em ruínas. Aqui são vestiários dos funcionários, né? São pequenos vestiários, de acordo com essas informações, são de acordo com o zelador que já está ali desde a época que ele chegou a trabalhar na empresa, como funcionário da empresa, e hoje é zelador. Essa aqui é a unidade de fabrico, a chaminé permanece intacta, mas a parte de fabricação só tem as paredes. Esse aqui é a salga, na verdade é o setor de tanque para salga, né? Onde o pessoal salgava camarão, que beneficiava aquele camarão salgado que tinha, que eu acho que hoje nem existe mais, mas era pré-cozido e salgado, tá? Ou a salga de peixe, que eram feitos nesses tanques que estão aqui. Isso aqui é as demais instalações, parte de caixotaria, de embalagem. Aqui a esquerda embaixo, inferior aqui, é uma parte que já que beneficiava o peixe in natura, já bem perto da laguna, por onde também recebiam essa mercadoria que vinha, e as demais indústrias, as demais instalações. Isso foi na verdade, como é que eu vou dizer, uma análise preliminar que a gente teve lá, fez uma pequena análise e estamos agendados para voltar a conversar com o pessoal e fazer entrevista, inclusive, com o pessoal ali da volta. A mesma coisa se refere a Promar, comércio de peixe. A indústria, a Promar, né, que é de sociedade de capital aberto, ela foi fundada em 21 de outubro de 1968, com a finalidade do beneficiamento e preparação de peixes, fabricação de caviar em conserva para exportação, atendimento no mercado interno e externo e beneficiamento de camarão. O Parque Fabril possuía, na época, uma área de aproximadamente meio hectare. Tá? O empreendimento está localizado na rua Dom Pedro I, 184, no bairro Cidade Nova, tendo a Laguna dos Patos adjacente a norte, ao sul a Avenida Portugal e a oeste uma chácara de hortifruti grangeiro. Atualmente essa chácara foi adquirida pela empresa de transporte Planalto e funciona como garagem para os veículos. Na saída de campo também que fizemos, nós podemos constatar que existe um indício de subutilização do estabelecimento, da unidade fabril toda, só que essa digamos assim, reestruturação, essa
renovação foi feita, essa reconversão, né, do espaço industrial. Até o presente momento ela se deu por iniciativa dos gestores da massa falida na empresa. Então o que foi feito? Essa parte que nós estamos vendo aqui, ela foi alugada onde era entrada de saída entrada e saída de produtos, onde eles recebiam os caminhões com os peixes, ou em determinados horários eles exportavam, saíam as mercadorias com destino aos seus compradores. Nesse setor, ela foi transformada numa oficina mecânica. O arrendatário, ele já está ali, em uma conversa rápida que eu tive com ele, ele disse que está há cerca de 3 anos, ele arrenda o local e que existe ainda outras áreas para local, para locação do complexo. Outra área que a gente identificou, que ficou separada, que é a área que fica adjacente à Avenida Portugal, ela foi transformada numa garagem coletiva. Ela funciona como uma garagem coletiva, o arrendatário explora essa parte da empresa como uma garagem coletiva. E por fim, bem rente à orla, né, na parte final da empresa, foi construída essa série de apartamentos. Na verdade, que só tem a foto de uma, são 4 ou 5 apartamentos que tem em direção à orla, bem na margem, né, que foi construída com a finalidade de locação, na verdade de locação, né? Isso aqui essa parte, essa primeira foto aqui que aparece o contador aqui, é o fundo dos apartamentos, que é o pátio onde os apartamentos na verdade são sobradinhos, né, que dá para esse fundo aqui, e mais uma vista da entrada da unidade Fabril. Bueno, da mesma forma que a pesquisa foi realizada no primeiro estabelecimento apresentado, essa é uma pesquisa preliminar e ela está em andamento, e informações mais relevantes vão ser disponibilizadas na dissertação. A degradação proporcionada, né, pela existência das ruínas industriais no solo urbano é ocasionada por diversos efeitos sociais que correspondem a fatores de ordem econômica, social e cultural, entre outros. Vale frisar que não apenas os efeitos, mas as causas que conduziram os antigos espaços produtivos e que perderam sua função de origem é um passo importante na busca do entendimento desse fenômeno e do fenômeno do capital. Nesse contexto, continuaremos com a análise das empresas encontradas que estão em estado de desuso, para que dentro dessa análise possamos conhecer o atual estado das mesmas, suas atuais funções, e dessa forma podermos responder à nossa problemática. Eu encerro com uma citação do Harvey, que identifica no modo capitalista de produção algumas barreiras por ele mesmo produzidas e que promovem as crises, né? E por outro lado são necessárias para manter o próprio desenvolvimento do capital, apresentando permanentemente os aspectos de destruição e de preservação. Aqui eu apresento as minhas referências, né, que eu estou utilizando até o presente momento para o desenvolvimento da minha dissertação das frentes industriais, aproveitando mais uma vez, agradecendo o professor Arthur Barciala e a professora doutora Giovana Oliveira pela disponibilidade de estar arguindo a nossa apresentação. E não nos despedimos aqui, apenas estamos dizendo que nos encontraremos na defesa da dissertação. Até lá, muito obrigado.